Você está, Fá? Eu tô bem, Hoje eu graças mudei a de Deus. lugar, tô na sala de casa hoje. É, tô vendo, tá num ambiente diferente. Eu também. Tô na sala de casa. Mudei um pouquinho. Aquele dia eu não falei pra você. Tava com saudades de você, de te ver. Ah, que belezinha você. Você, como Foi sempre, muito vários meses. carinhosa. Ah, obrigada. É que você merece toda a Ah, atenção. obrigado, Fá. Boa Oi, tarde pra todos. Tati. Oi, Odete. Boa noite. Oi, Marise, meu Vivi. amor. Oi, Vivi. Marcos, tudo bem, Marcos? Mitzi, Andréia, Eva. A outra Andréia. Sim, Tudo tá bem bom? com vocês? Tá bom. Ah, Maria. Tô esperando só o pessoal entrar aqui. Vocês conseguiram assistir a aula? Hoje eu já tô gravando porque, nossa, gente, comentaram. Vivi, você começa a gravar depois que o negócio já começou. E é verdade, eu sempre tô aqui com vocês conversando. Eu começo a gravar depois. Quem não faz ao vivo tem essas coisas, né? Que eu, infelizmente, eu não sou muito tão boa assim em computador ainda, mas a gente vai aprender. Vocês conseguiram assistir a aula que eu mandei para vocês sobre personalidade? Conseguiram? Ah, Eu não então assisti Ei, tudo, não. Porque eu saí, cheguei agora à tarde. não se preocupem se vocês não entenderam absolutamente nada, que é bem comum que as pessoas não entendam. Eu vou É, eu estranhar não se entendi. vocês disserem, eu entendi tudo. Não, eu não entendi. Que bom. É Eu um bom consegui sinal. assistir. Conseguiu, meu coração? Você Consegui entendeu? assistir, entendi um pouco e, e me identifiquei um tanto. E aí eu disse, meu Deus do céu, né? Aí fica aquela questão assim, de como trabalhar o outro lado, né? Porque, por exemplo, essa coisa de planejar, sabe? Que tu disse ali de comer para comer hoje, sabe? Trabalhar para comer só hoje, né? Muito a minha cara, assim, sabe? Para mim é muito difícil essa coisa de projeto para 30 dias, para um ano, 3 anos. Cada vez que eu tenho que fazer esse tipo de exercício é um desafio para mim, sabe? É que ninguém que está na sua pele sabe o quanto é desafiador, né? Porque tem pessoas que parece que é uma coisa tão natural, sabe? Porque é nato, né? Entendeu? É. Como a questão também, É. assim, de estar em ambientes muito turbulentos, sabe? Também Uhum. barbaridade. Isso me desestabiliza total, né? Ai, gente, que voz Sabe? gostosa. Eu poderia ficar a noite aqui conversando com você. Eu tenho uma paixão pelo sul que você não acredita. Eu É vejo, mesmo? eu Que vejo a voz legal. sulista. Ai, que delícia que é essa voz, né? Uma delícia. eu vou Lindo, passar lindo. aqui. Uma barbaridade. É tão bonitinho. Barbaridade. Aqui a coisa tá barbaridade mesmo, sabe? E o Covid, então, tá pegando uma barbaridade aqui. Gente, não tá sendo simples. Para mim, pelo menos, não tá sendo, sabe? Ah, Vocês estão enfrentando e muita ansiedade por conta da situação do Covid ou não? Vocês estão tranquilos? eu tô me sentindo ansiosa, sabe? Eu vou ser sincera contigo, eu só não fiz. Eu tenho feito aulas de yoga, né, que me ajudam nisso. E hoje mesmo eu só fiz yoga nidra, né? Só um relaxamento ali, porque não dava tempo de fazer a aula antes por causa da nossa aula agora, né? Aham. Mas é o que tem me ajudado mais, assim, porque, olha, às vezes pesa, sabe? Principalmente quando a faca chega em cima da cabeça da gente, né? Tipo, Hum. suspeita que o meu sobrinho tava com Covid, aí ficou todo mundo quarentenado até sair o resultado, sabe? Eu E, peguei Covid agora em janeiro, nós ficamos de quarentena, né? Eu peguei de uma grande amiga e aí minha casa inteira ficou em quarentena porque eu passei para todo mundo. Eu sou uma pessoa que compartilha, no geral. Aí eu passei para todo mundo que estava em casa, mas se posso dar, né, não tem nada a ver com a aula, tá, gente? Mas se posso dar um conselho para vocês, todo ano aqui a Itália comemora o Holocausto. Eles não comemoram, mas eles fazem a memória do Holocausto. Eu falo errado comemorar porque não é uma comemoração, é uma memória. E é uma coisa muito interessante, todo ano eles colocam. Eu só vou desligar o som para não ficar o barulho dos microfones. Pra vocês conseguirem me ouvir direito.
Eles colocam nas escolas, e aí tem duas senhorinhas, uma que tem 89 anos, eu posso pegar o nome delas para vocês porque é muito curioso. Elas viveram o Holocausto. Uma que tem 89 e uma que tem 93. São vivas e são italianas. Então, nas memórias, nos dias da memória, elas sempre vão dar o depoimento, falar nas escolas e explicar o que aconteceu naquela ocasião, né? Aquela terrível ocasião. E elas eram amigas e elas diziam que toda noite, quando iam dormir, uma sempre perguntava à outra: o que você vai fazer quando você sair daqui? E isso era o que mantinha elas vivas. Porque todos os dias que eles chegavam para pedir o número das pessoas para ir para a câmara de gás, elas nunca sabiam se o número delas seria chamado. Então não sabia se elas poderiam se ver amanhã. Mas elas sempre perguntavam uma para outra toda noite, faziam um pacto. Mas e aí, o que você vai fazer quando você sair daqui? E ela dizia que nos piores momentos da vida, a melhor coisa que nós fazemos é enganar o cérebro. É dar a ele a esperança. Porque a esperança nada mais é do que uma pílula de graça que engana o cérebro. Que o que você tem de verdade é hoje, o agora, o momento de agora. Falando aqui comigo, é isso, né? Posso infartar daqui a 2 minutos. Morrer. Acabou, basta. O fato é que o que a gente tem é o momento. Qualquer outra coisa que você idealizar, sonhar ou projetar é fantasia. Seja ela para boa, seja para ruim, é fantasia. Não é existente, né? Então, se serve de ajuda para vocês, Não sei o que aconteceu aqui. se serve de ajuda para vocês, acho que o melhor é a gente entender que a gente só pode ter ou fé, ou esperança, ou o medo. Eu acho que quando as pessoas decidem pelo medo, elas perdem a fé. Quando decide pela fé, perde o medo. E você vai ter que escolher todos os dias se você quer ter fé ou quer ter medo. É só assim. Não tem opção, né? É só esses dois caminhos para a vida. Agora vamos começar a falar sobre as personalidades. Eu tenho certeza que vocês ficaram bem confusos. Boa noite, meu coração. A Xixi que chegou. Personalidades, gente, eu trabalho com o enneagrama de MBTI, né? Porque vocês vão ver que teorias da personalidade, quem lançou essa teoria foi Jung, depois disso tem Cloninger, tem vários autores que descrevem a personalidade. Cloninger é a teoria mais científica que você tem para trabalhar com pesquisas. Mas eu ainda gosto da teoria de Myers-Briggs Type Indicator, que seriam os tipos de indicação psicológica que seguem a linha junguiana. Por que eu gosto dessa linha? Porque eu acho que ela é de fácil compreensão. Por ser de fácil compreensão, ela fica mais fácil. Apesar de vocês acharem que foi bem difícil aquela explicação, vocês vão entender agora quanto não é difícil. Vocês conseguiram fazer o teste de vocês? Tiveram a oportunidade de fazer o teste? Então agora eu vou... A Tati já fez no passado, né, Tati? Agora não, você já fez no passado. A Tati é veterana, Tati, pelo amor de Deus. Você já sabe. Eu coloquei aqui no... Tati, você não sabe? Você tá... Eu sei, então. Eu ia perguntar se vale a pena fazer de novo, depois do autoconhecimento, para ver se mudou alguma coisa. Vale. Sempre vale, né? Eu tinha a certeza plena e absoluta que eu era ENTJ a vida inteira, Marechal, né? E depois da morte do meu pai, quando meu pai morreu, eu passei por um luto, primeiro luto de grande escala na minha vida, né? O primeiro luto forte. Esse luto do meu pai durou uns 4 anos, que foi o tempo da doença dele. Então, esse luto voltou à minha essência, à minha personalidade original, porque eu era NTJ nos MBTs que eu fazia, mas a verdade é que eu era ENFJ. Eu era F. Só que por conta de mecanismo de defesa eu me transformei num T. E aí, se eu for as memórias que eu tenho da minha infância, eu nunca fui racional, eu sempre fui emotiva. Mas ao longo das coisas que eu fui passando, a gente vai criando uma casca dura, né? Dizem que por detrás da armadura há sempre um frágil ser que a habita.
E é assim mesmo, né? Aí eu descobri diferença. Então, sim, eu acho que vale a pena. Vale a pena porque você vai se descobrindo de outras formas. O MBT, ele não muda, gente, mas você pode errar no resultado, que foi o que aconteceu comigo. No meu MBT não mudou. Eu tenho um F baixo, até porque minha profissão exige que eu seja racional. Eu tinha um T alto, que não era T, era um mecanismo de defesa. Eu quero que vocês entendam isso até o final, porque é importante para vocês se codificarem. Existem letras que serão mecanismos de defesa. É aí que vocês têm que dar atenção. Por quê? A gente às vezes acha que a gente se conhece o suficiente, mas o que a gente conhece é muito mais a armadura que a gente compôs ao longo dos anos do que veramente a nossa essência, tá? Então é importante que vocês realmente se codifiquem. Vivi, mas a gente precisa se encaixar numa codificação, numa teoria. Ao longo dos anos, vocês vão perceber que as teorias elas ajudam vocês a se entender. Elas são a base de uma busca. Mas lá para frente, quando vocês estiverem mais avançado, vocês vão abrir mão dessas teorias todas para trabalhar com outras coisas que não tem nada a ver com as teorias. Mas de começo, entendam que as teorias vão ajudar. Tá bom? Esse aqui é o quadro da personalidade. Eu espero que vocês consigam enxergá-lo. Então, vocês vão escrever aí assim, ó. Vocês estão enxergando bem, gente? Esquerdo, direito. Vocês vão traçar uma linha e vocês vão fazer umas casinhas aqui, ó. A gente tem o E, o S, o T e o J, o J. Left, right. Aí a gente tem o I, o N, o F e o P, como quadrante, tá? Então, vocês vão traçar um quadrante onde as letras do lado esquerdo são E, S, T, J e a letra do lado direito I, N, F, P. Ok? Até aqui, ok, né? Então, vocês vão entender assim. Isso aqui é a representação do cérebro de vocês. Então, a gente tem o cérebro, o lado direito do cérebro e o lado esquerdo. Como vocês podem ver aqui, o lado direito do cérebro, INFP, comanda as emoções, a criatividade. O ESTJ, a parte racional criativa. Quando eu falo criatividade emocional, eu quero dizer fantasia, tá bom? E quando eu falo criatividade racional, eu quero falar de projetos, inovações, enfim. Porque às vezes a gente fala criatividade, a pessoa pode pensar que é só criar coisa boa. A gente cria coisa ruim também, viu, gente? Então tem os dois ladinhos aqui, ok? Então, o que acontece? Quando nós nascemos, a gente passa pela teoria do apego, vocês perceberam que de acordo com a receita que Deus cria lá em cima antes da gente vir, né? Eu vou falar Deus, porque eu acho que vocês não se importam de eu usar esse nome, né? Mas enfim, se alguém tiver alguma coisa contra, também pode me dizer. Aí Deus vai lá e faz a receita e manda a gente aqui para a Terra com a receitinha pronta. Então tem algumas coisas que você vai vivenciar que tem a ver como você vai interpretar aquilo. A sua interpretação tem a ver com isso, a personalidade. Então você já nasce com ela. Então, lembra que a gente falou sobre o apego? Se uma mãe abandona um filho, ele pode identificar aquilo como carência e grudar em todo mundo que chega perto. Ou ele pode criar um apego evitativo, desgrudar de todo mundo, acreditando que ninguém vai ser funcional para ele. Entendem? Essa questão do muito ou do pouco é a personalidade, é o temperamento.
que vai falar como é que essa pessoa vai agir. Então, primeiro de tudo, a gente passa, logo que o bebezinho nasce, pelas teorias de desenvolvimento do apego. Depois do apego, a gente vai passar para a parte dos temperamentos. E depois dos temperamentos, quando começar a identificar os temperamentos, a gente vai também começar a identificar a personalidade. Vivi, quando eu posso identificar a personalidade de uma criança? A partir dos 7 anos, eu identificava a personalidade do meu filho. Com 7 anos, eu já conseguia identificar. Linguagem de amor. Mas eu também não sou muito parâmetro, porque eu comecei a criar meu filho de verdade a partir dos 7 anos. Então, eu não sei dizer se antes seria possível aplicar. Talvez um pai e uma mãe que estejam sempre próximo, olhando de perto. Um dia eu conto com mais calma essa história para vocês, mas eu trabalhava muito, não criei muito o meu filho até os 7 anos. Fui criar ele depois dos 7. A minha maternidade foi terceirizada para uma babá linda que eu amo de paixão, mas eu decidi depois parar de trabalhar de casa, e por esse motivo da gente vir para a Itália, porque eu queria ter uma vida mais próxima a ele. Então, essa questão do meu filho de 7 anos foi a partir dos 7 que eu consegui observar melhor esse processo dele. Porque eu, quando conheci meu filho, eu não conhecia meu filho. Com 7 anos é que eu fui conhecer. Fui conviver e olhar, né, ele de perto, falar, ele é assim, ele é assado. Até então, eu não tinha parâmetros assim tão factíveis quanto eu comecei a ter a partir dali. Então, a personalidade, gente, ela começa a moldar-se a partir dos 7 anos, 8 anos, que é quando, em teoria, Freud explica que deveremos ter a quebra do complexo de Édipo, que vocês vão entender. A partir da quebra do complexo de Édipo, que é quando a menina deixa de ter ligação total, aquele amor platônico pelo pai, e o menino deixa de ter o amor platônico pela mãe. Quando a gente fala de amor platônico, vocês conhecem Platão, né? O amor platônico é aquela coisa velada, que não é colocada em palavras, mas é aquela coisa inatingível, aquela perfeição, aquele amor que não existe, né? Nossos super-heróis. Então, quando corta-se esses cordões, em teoria, se isso é feito de forma saudável, a personalidade vai começar a desenvolver. Então, a gente vai ter traços a partir da nossa personalidade. Vivi, então esses traços a gente não muda? Não, a gente não muda. A gente transforma esses traços se de alguma forma vocês passarem por algum trauma, algum mecanismo de defesa, que no meu caso, por exemplo, foi racionalidade. Eu, como mecanismo de defesa, eu usava racionalidade, por isso, vocês vão entender no gráfico, a minha letra T passou a ser a que encobria a letra F, que era o feeling, que era o coração. Então, da primeira parte do gráfico aí, para poder resumir com vocês, a letra E e a letra I, nós estamos falando de extroversão e introversão. Uma pessoa introversa, ela tem a necessidade da concha, que nós chamamos. O que é a necessidade da concha, Vivi? Ela precisa se isolar do meio para recuperar energia. Então, ela tem um problema grave, por exemplo, aconteceu uma coisa que deixou ela muito chateada, muito triste. Ela precisa se isolar para recuperar energia. Se você botar ela no meio de um monte de gente fazendo bagunça e barulho, ela fica agressiva. Parece um gato no canto da sala 4. Voa para cima do outro. Então, o introvertido tem a necessidade de recuperar energia sozinho, na concha, né? A gente fala que o silêncio dele produz pérolas. A outra característica do introvertido é que quando ele fala pausadamente. Você pergunta para ele assim, e aí, o que você vai fazer amanhã? Aí ele para você e faz assim, ó. Porque ele é mosaico. O que é mosaico? Ele fica catando pecinha no ar para montar a frase. Essa é outra característica do introvertido. E aí, se a gente é muito extrovertida, e eu tinha extroversão grau 28 quando eu comecei a trabalhar com psicanálise, eu sofri muito para ficar em silêncio. Foi muita água na boca para conseguir fazer silêncio.
Porque quando a gente se forma, a gente precisa tomar água, né? O pessoal fala, tome água, tome água. Boa noite, Cris. Então a gente tem que tomar água. Eu sofri bastante de ficar em silêncio, eu não tinha capacidade de ficar em silêncio. Mas enfim, a gente colocava água na boca para ficar em silêncio, porque senão o extrovertido atropela o coitado do introvertido. Enquanto ele tá pensando para falar, você fala, já sei. Você foi na casa do seu. Eu já sei. Né? Porque os extrovertidos são mestres em adivinhar o pensamento do outro. Porque ele não tem paciência, não são bons ouvintes. O extrovertido, ele fala bastante, tem o dom da comunicação, mas ele escuta muito pouco. Enquanto as pessoas estão falando, ele está pensando, o que eu vou responder? Então, mas Vivi, então tá errado ser extrovertida? Não. Tá errado ser introvertido? Não. Tá errado você não ser você. Agora, sendo você, você pode se aperfeiçoar. Eu tinha um E grau 28, porque cada letrinha nossa pode variar de 1 a 31 grau. Eu tinha grau 28 e hoje eu sou E grau 2. Então, assim, claro que você pode evoluir, né? Você tá aqui para isso. Agora, você pode mudar? Não vai mais ser extrovertido a partir de agora? Não. Tem essa, né? É isso. É o que é. O extrovertido sob pressão, ele fala. Vocês já viram aquelas pessoas que quando elas estão sob pressão, elas repetem várias vezes a mesma coisa? Sei lá, numa discussão, ela fica repetindo. Ela fala aquilo, aí ela volta naquele assunto, daí ela volta naquele assunto, aí ela volta naquele assunto. Isso é extroverso, tá? E tem um probleminha sério que a gente não pode confundir, porque isso é um transtorno de comportamento. Timidez com introversão. Timidez é um transtorno de comportamento, é um mecanismo de defesa. E não é introversão. Eu tenho pessoas extremamente tímidas que, quando você coloca sob pressão, fala mais que o homem da cobra, como dizem aí no Brasil, né? Então, tem que tomar cuidado para não confundir isso. Tá? E também você não pode confundir um bom comunicador com extrovertido. Não necessariamente um bom comunicador é extrovertido. Às vezes ele é super bom na comunicação, é uma pessoa que se apresenta muito bem porque é treinado para. Mas não significa que ele é extroverso. Você vai perceber mais essa característica quando ele está sob pressão. Uma pessoa que é super bom comunicador, mas sob pressão não fala sobre o que está sentindo, o que está pensando, o que está se passando, ela é introvertida. Entenderam? Então, nessa parte de EI, vocês entenderam bem? É importante que vocês entendam os quadrantes, porque a avaliação do todo, ela é feita por partes. Tá? Então, a primeira partezinha aí é como é que o indivíduo tira a energia do mundo, como é que ele capta a energia do mundo. É dentro dele próprio ou é do externo? Né? O extrovertido tem um problema, ele fala, eu preciso extravasar, eu vou pra balada. Aí ele vai pra balada, ele quer ver gente, ele quer falar até com o cobrador do ponto de ônibus. O introvertido, ele quer ficar quieto dentro da casa dele, fechado, assistindo Netflix. Eu lembro que meu marido chegava do serviço e ele ia pro quarto. A gente era recém-casado, a gente não tinha tanta convivência ainda, né? Porque na época, eu não casei há tantos anos assim, mas assim, minha família era bem conservadora. Então, quando a gente se casou, é que a gente começou a conviver mais junto. E aí, quando a gente se casou, eu achava estranho, ele chegava do serviço, ele pegava uma bolacha, um pacote de bolacha passatempo e ia pro quarto, assistir televisão, comer bolacha e tomar Coca-Cola. E aí eu chegava, né, eu era a esposa, né, que queria conversar com o marido, queria interagir, né, eu ficava o dia inteiro esperando ele chegar, e eu queria interagir, meu marido, né, recém-casada. Ah, e aí, como foi seu dia? E o que você fez? Como foi seu trabalho? E ele ficava assim com a bolacha. Bom, olhando pra televisão. E eu falava, gente, não é possível, esse homem tem algum problema. Mas você não vai contar pra mim? Bom, o quê? O que aconteceu? Ele, não, foi legal.
Mas e aí? O que aconteceu? Nada demais. Meu, que saco, já falei que foi tudo bem. Eu falava, nossa, que grosseiro, que estúpido. Ele é introvertido. Se eu tivesse descoberto o MBTI antes de casar, meu marido é totalmente oposto a mim. Eu acho que a gente tinha enfrentado menos desafios. Nunca deixaria de casar com ele, se vocês querem fazer essa pergunta, mas com certeza enfrentaria menos desafios. Então, o introvertido tem essa. O extrovertido ele quer conversar, ele quer falar, quer trocar, né, experiência. O introvertido não tem essa necessidade. Eu lembro que a gente falava, ai, comprei uma viagem, vamos pra praia. Ai, que delícia, vamos pra praia. Eu olhava pra ele quieto, assim. Aí eu falava, você não vai falar nada? Ele falava, eu tô tão feliz que eu não tenho palavras. Eu dizia, nossa, que xoxo. Eu toda animada. Enfim, é essa vida, gente, é assim. Aí o que acontece? Você vai equilibrando, graças a Deus, a introversão dele me ajudou muito, porque hoje a gente é capaz de ficar uma tarde inteira em silêncio, nós dois, sem precisar um falar com o outro, mas em paz. E a introversão dele me ajudou com o meu trabalho, porque o meu trabalho requer uma introspecção muito alta, né? Quem quer trabalhar com terapia, com psicologia, psicanálise, precisa necessariamente de uma introversão alta, uma boa comunicação, mas uma introversão alta, né? Então, eu acho que essa parte de EI é bem interessante e evita muitos choques. Tanto que uma pessoa que é E, ela tumultua o ambiente. Quando a pessoa é I e sai de perto de uma E, ela se sente cansada. Essa é a palavra. Ela fala, meu Deus, eu tô exausta. Mas o que você fez? Nada. Mas ela estava num ambiente com muita gente. Vá, 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 vá. Aí a pessoa fica exausta. E o E sai, nossa, tô felizão, adorei, foi a tarde dos meus sonhos. É assim. A segunda linha que nós vamos falar é o S e o N, que é o sensitive e o intuitive. É em inglês, tá, gente? O MBTI, ele é um Myers-Briggs Type Indicator. O Myers-Briggs são duas mulheres que adaptaram Jung, então elas são americanas, se eu não me engano. E aí, S sensitive e N intuitive. O sensitive, ele é sensação no brasileiro. E o intuitivo, ele é intuição no brasileiro. Também varia de grau 1 a 31, por isso vocês vão ver diferenças quando eu falo de uma extroversão grau 1, de um sensitivo grau 1 e de um grau 28, 20, tá? Porque daí ele é exagerado naquele movimento, aquele comportamento. O sensação ou sensitive, ele é a pessoa que tem como filosofia de vida, não se mexe no time que está ganhando. Ele é executador nato, ele tem um talento imenso para executar coisas. O intuitivo, ele é intuição, ele tem um talento nato de criar coisas. Então o N, ele é assim, tudo que tá bom pode ser ainda melhor. Ele olha uma coisa e ele fala, nossa, mas aqui se eu mudasse isso ia ficar assim. A cabeça dele é projetada, o cérebro, a forma de cérebro dele é projetada para criar coisas novas. Então ele adora uma mudança, né? Meu marido é sensação e eu sou intuição. Eu me lembro dele chegar em casa e eu mudar todos os móveis da sala. E ele chegar e falar, meu, quem que fez isso? E eu, ai, você gostou da surpresa? Ele falou, mas não ficou bom esse negócio aqui, tem que trocar. Tava bom do jeito que tava, por que você mexeu? E eu falava, nossa, que mau humor. Ele odeia que mexa nas coisas dele até hoje, guarda-roupa, tudo. E eu sou intuitiva, né? Então, ou seja, o que eu não gosto de mexer? Então, assim, a sensação é aquela pessoa pragmática. Onde ele deixa o chinelo é onde você tem que deixar. Não gosta que mexa nas coisas dele. Aí você fala, mas ele é desorganizado. Dentro da bagunça ele se acha.
Não gosto que põe a mão. Ele cumpre checklist. O sensitive, ele cumpre checklist. Você fala passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ele cumpre. O intuitivo não consegue cumprir um checklist se ele tiver em alto grau de letra. Ele vai fazer o 1. Ai, mas o que você acha de a gente fazer o 10 primeiro? O passo 10, né? Ele é o mestre de pegar as coisas, não ler manual, querer montar sozinho. Né? Vou quebrar a cabeça aqui, vou montar. Aí sempre sobra parafuso, né? Sobrou 3 parafusos. Não, de quem nós vamos fazer com isso aqui? Então, é o intuitivo, né? O intuitivo é aquele que é criação, criatividade, né? O sensação, ele é metódico. Ele mede as coisas para poder colocar um quadro, né? Mede os cantos da parede. Meus quadros são todos certinhos, gente, mas não é por causa de mim, por causa do meu marido. Porque eu sou intuitiva, eu cataria o prego, olharia para aquilo ali com uma cara de quem diz, entendo disso e pá, já era. Meu marido, ele mede todos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, enfim. Então, sensação, ele é uma pessoa muito pragmática, tá? O T e o F é o thinking e o feeling. O feeling é sentimento, nós chamamos ele de S2. E o thinking é o pensador ou pensamento. Esse T e esse F representam tomada de decisões. Quando a gente vai trabalhar com RH, eu não tinha muita experiência com RH no Brasil, eu vim trabalhar com RH aqui na Europa. Quando a gente trabalha com RH, a gente faz medição de perfis, avaliação de perfis e tal, né? E aí você sempre faz uma pergunta para as pessoas, para você entender como é a decisão delas, né? Você pergunta assim, a gente tem 100 funcionários na empresa e precisa demitir 50% do quadro de pessoas. Quem são as pessoas que vão sair de acordo com a ordem de prioridade? A pessoa que é feeling, que é sentimento, na hora ela vai ficar, parecer, você deu o nó na garganta dela. Aí ela vai falar para você repetir. Será que eu entendi direito a pergunta? Aí você vai dizer, não, você entendeu mesmo, eu preciso reduzir 50% do quadro. Como é que funcionaria isso? Aí ela vai por algumas coisas que para o racional é nada objetivo. Do tipo, eu vou mandar embora quem tem menos filho, eu vou mandar embora quem é mais jovem, que tem mais condição de arrumar trabalho. Eu vou mandar embora, mas tem que mandar embora mesmo, porque poderia, de repente, demitir a carga horária de todo mundo. Então, em vez de todo mundo trabalhar 8 horas, trabalha todo mundo 6, que daí a gente paga todo mundo. O que você acha? Então, eles criam, assim, ideias mirabolantes, assim, para salvar todo mundo. Porque para o feeling é importante a harmonia do ambiente. São pessoas que não trabalham em ambientes desarmônicos. Aí você tem do outro lado, né? Os brutos também amam, que é o T, o thinking. A filosofia do coração cinzento e peludo. O coração cinzento e peludo, o que ele diz? É 50% que eu tenho que mandar embora só? É só. Então vai embora quem produz menos. Vai embora quem falta mais. Quem que não vem no trabalho e mete atestado? Vai embora. Acabou, basta. É só 50% ou precisa de mais? Quem que tá errado? Não tem. Só que a gente tem uma filosofia para a personalidade que diz assim: somos todos geniais, mas se julga um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele passa a vida achando que ele é um estúpido. Peixe não sobe em árvores, macaco não nada. E nem por isso eles não têm o papel de cada um. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né, quando fala de personalidade. Quem que tá errado, quem tá certo? Ninguém. O errado é ser extremista. Mas por que é errado ser extremista? Porque impacta o meio. Toda vez que nós falarmos que impacta o meio, significa que você não está fazendo mal só para você faz mal para o universo, para as pessoas à sua volta.
E como você não vive numa caverna, é necessário que você mude. Entende? Então, assim, uma pessoa feeling, ela é a harmonia em pessoa. Então, por exemplo, quando eu vou ver uma empresa, eu coloco os feelings sempre em lugares que precisam de harmonia, em lugares que precisam apaziguar, botar panos quentes, em lugares que precisa gerir equipe para deixar a equipe mais calma, mais tranquila. Só que eu não posso pôr um feeling, uma pessoa que é sentimento, que tem esse alto grau de letra, por exemplo, numa gestão de resultado, num lugar que precisa cumprir meta. Porque se ele não estiver bem trabalhado, ele vai se sentir sob pressão, ele vai sentir desarmonia do grupo, ele não vai conseguir, ele vai ficar mal. Ele vai todo dia sair de lá mal. Lugar competitivo para feeling tira a energia dele, ele não vai querer trabalhar, ele desmotiva com competição. Não são pessoas que gostam de competição, ao contrário, são pessoas que se unem para criar um todo. A ideia do feeling é a ideia de um todo. A ideia do thinking é a ideia individual. Cada um por si, Deus para todos, entendeu? Salve-se quem puder. Vocês vão perceber a voz do feeling e a voz do thinking. Quando você conversa com uma pessoa, dá para perceber se ela é extrovertida ou não, porque ela fala rápido se ela é extrovertida. E dá para perceber se ela é racional ou feeling, porque ela pode falar rápido de forma suave e ela pode falar rápido de forma agressiva. O T, o thinking, o pensador, ele tem uma fala agressiva. E você vai dizer para ele, você está sendo grosso. E ele vai dizer a você, não, estou sendo objetivo, prático. Porque para ele, não é grosseria, é objetividade. E veramente, para ele é real, ele não está sendo grosso, ele está sendo só prático, objetivo. Mas Vivi, que coisa chata. Eu falo sempre quando eu pego as pessoas T, porque eu já fui T de carteirinha mesmo, então eu sei do que eu estou te dizendo. Sempre quando eu pego paciente T, eu ensino eles o que eles odeiam. A chamar os outros de meu coração, meu amor. Você quer acabar com o T, você fala para ele, meu amor, meu coração. Ele quer dar na sua cara. Não te conheço. E a primeira coisa que eu ensino para os T, os brutos também amam, você agora vai aprender a ser amoroso. A dizer meu amor, meu coração. Porque eles são normalmente formais, odeiam intimidade. Então, a primeira coisa que eu ensino. Por quê? Porque 15% da população é T e os outros 85% da população é F. Pensa em como é que funciona essa coisa. Dureza, né? E foi aí que eu me perdi no T e no F, porque eu fui T durante muito tempo de carteirinha, como eu digo, eu era muito grosseira. E esse T de carteirinha foi por conta de mecanismo de defesa meu. Por isso que vocês têm que tomar cuidado quando vocês respondem o MBTI, para não deixar como mecanismo de defesa aquilo que é a personalidade. Tá? Não é porque eu pratico aquilo que eu sou aquilo. É importante vocês terem isso em mente. Às vezes vocês praticam porque vocês geraram esquemas mentais, que nós vamos falar sobre isso mais para frente, formas de viver dentro da realidade que vocês vivenciaram ao longo dos anos, para se defender, para não sofrer, estilos de enfrentamento das coisas, entende? Então vocês criaram um estilo de enfrentamento e passa a fazer parte do seu temperamento, da tua personalidade, quando na verdade não é você, claramente, tá? Estejam atentos a isso. A última letra, que é a J e a P, perception, percepção, J, Justin, que é o julgador, julgamento. O que acontece com o J? O J e o J, ele é o crítico, o julgador. Ele é a pessoa que planeja com antecedência tudo. Planeja tudo,
ele faz tudo com calma, planejando. Então, você fala para ele, vamos para Disney? Ele pergunta, quando? Aí ele pergunta, aonde nós vamos ficar? Que hotel nós vamos ficar? Aonde nós vamos comer? Quanto vai custar? Quantas malas pode levar no avião? Porque ele é detalhista nos processos da viagem. Agora você pega um P e fala para ele, vamos viajar? Ele fala, oba, vamos! Aí faltando uma semana antes disso, você pergunta, oi, e aí, meu amigo, você fez a mala? Ele diz, não, tá muito cedo ainda, quando for mais para frente eu faço. Né? Que às vezes eu preciso usar alguma roupa ainda, depois eu ponho na mala. Aí um dia antes da viagem, aí amigo, você fechou a mala? Não fechei ainda, deixa que eu vou fechar amanhã cedo. Eu tô cheio de compromisso, então, assim, o P é aquele que testa o coração das pessoas. Entendeu? Ele é as pessoas que vieram ao mundo para testar o coração das outras. Porque ele vai deixando tudo para a última hora. Aí na hora que não tem mais jeito, ele faz. Nisso todo mundo já infartou. Né? Eu me lembro de uma festa de aniversário do meu filho, que o meu marido é P e eu sou J, sou J. E aí ele só ficou para fazer gelatina, gente. Eu não quis deixar nada para ele, porque eu falei tudo que eu deixar ele não vai fazer e eu vou morrer de coração infartado, então quero viver, vou deixar ele só com a gelatina. Aí tá bom, né? E aí, criatura, vai fazer gelatina? Vou fazer gelatina, beleza? Gelatina. Então vai fazer gelatina. Faltando 2 horas para a festa começar. Kleber, cadê a gelatina? Nossa, esqueci da gelatina. Festa de 2 anos. Eu falei, você vai me matar no coração. O que eu vou servir? Um calor desse. Ele falou, calma, eu vou fazer a gelatina. Olha, gente, até hoje eu não sei exatamente o que ele fez. Eu sei que a gelatina na hora do aniversário estava pronta. E de tudo que era sabor que vocês imaginam, tinha gelatina. Porque eu acho que ele ficou com medo de morrer. Ele falou, hoje eu não tenho lugar para dormir em casa, então eu preciso arrumar essa gelatina. Eu sei que a gelatina apareceu. Eu brinco que é P de puta que eu pariu, gente, porque é um P difícil. Eu falo. Quem tem o P é P, é dureza. E o J, por outro lado, é o pragmático chato que critica, entendeu? Então, assim, tem esse lado do J, né? O J, gente, ele é uma pessoa que não age com nada de urgência. Então, tá pegando fogo. O Jota lá fica olhando pro incêndio perguntando, como que começou o incêndio? Quem que botou fogo? Que tomada começou? Mas quem que entrou aqui por último? E o negócio tá lá, pegando fogo, se acabando. E ele tá parado ali olhando a coisa. O P é aquele que salva as coisas. Ele vai lá e arranca tudo, porque ele age sob pressão. O J não age sob pressão. Eu controlo todos os processos e procedimentos. Eu pego um paciente, eu faço uma estratégia para ele. Mas por que, Viviane, que você é assim? Porque eu odeio surpresa. Se você fizer uma festa de aniversário, surpresa para mim, você tá ferrado. Porque é capaz de eu fazer cara de cocô, assim. Porque eu não arrumei o cabelo. É dureza. Então, assim, a surpresa para mim é uma coisa indigesta. Eu não sou aquela pessoa que reage bem à surpresa. Fala, ah, que legal! Não, eu fico com cara de. Então, essa parte é a parte chata. O meu marido, em vez, é o P de perception. Ele percebe e age de acordo com as circunstâncias. E é engraçado porque até em casa a gente vê isso, porque assim, ele acorda e fala assim, ai, vou pendurar a roupa no varal. Daqui a pouco eu olho pra ele, ele tá lavando a louça. Eu falo, você não ia pendurar a roupa? Aí ele fala, não, eu passei aqui, tava com a louça suja, eu vou limpar a louça primeiro, depois eu arrumo a roupa. Então ele percebe e faz de acordo com a percepção, entendeu? Não existe uma programação para ele cumprir. O Jota, se ele tem esquematizado na agenda, eu tenho que lavar roupa, não sei o quê, se eu fizer outras coisas, eu me perco. O Jota ele tem uma organização mental. E não precisa nem estar escrito para ele se organizar. O Jota trabalha bem com a agenda.
O P não trabalha bem com agenda. Então, o J, ele tem uma organização financeira razoável, o P não. O P esquece de pagar água, pagar luz, e não é de propósito, esquece mesmo. Né? Se tiver um amigo P que emprestou dinheiro com você e você tiver que cobrar, não fique preocupado, porque realmente ele esquece. Não é maldade, esquece. Então, só que em compensação, os índices de infarto em J são maiores, tá, gente? Então, eu digo, né, que os P vivem mais, né? Se você quer viver mais tempo, você precisa ser P. Ou aprender a vida com o P, porque o P se diverte no caminho. O J veio a trabalho. É uma coisa bem diferente, entendeu? O P, ele vai curtindo a passagem, né? O J não, ele veio serviço. Então, eu aprendi muito com meu marido a viver o dia a dia, a viver o momento. Eu não tinha isso de viver o momento, imagina. Eu falava, vamos para Ubatuba. Aí ele via uma bifurcação no meio do caminho, ele queria entrar no caminho para ver onde é que ia sair. Eu queria morrer. Aí ele falava, mas se a gente não tem hora para chegar lá, não tem essa de não tem hora. A gente saiu tal hora, tem que chegar tal hora. Mas a gente não tem compromisso. Tem compromisso. Se saiu tal hora, você chega tal hora. Eu era a chata dos controles. Então, ele também sofreu comigo, coitadinho. Vocês entenderam? Uma curiosidade do E e do I, gente, também do extroversão e introversão, é que o I, quando bebe, ele não tem sono e fala. Perde o filtro. O E, quando bebe, ele tem sono. É que a gente não pode alcoolizar todo mundo para saber se é I ou se é I, né? Mas quando a gente alcooliza as pessoas, elas falam bastante se for introvertida e não tem sono. E se for extrovertida, elas têm sono, elas relaxam. A cabeça delas relaxa, o cérebro relaxa. Essa é uma curiosidade legal, mas dá para fazer só com quem vive muito perto de você. Não dá para testar em todo mundo. Dúvida disso que eu expliquei para vocês? Agora vocês entenderam? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso? Porque é importante que vocês tenham entendimento, tá? Sobre isso. Eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, só para vocês poderem. Depois eu posso mandar isso para vocês, caso vocês tenham interesse em ter. Vamos ver se vocês vão enxergar isso. Aqui, ó. ISTJ é o inspetor, é detailed, ou seja, ele é detalhista, tá? ESTP é o promotor. INTP é o teorizador, filósofo. ENTJ é o líder, é o executivo. INTJ é o estrategista, o mastermind. Isso aqui é o cérebro mestre. ESTJ é o supervisor executor, muito bom para executar. Analyzer, ISTP, que é analisador. NTP, criativo, invenção. ENFJ, mentor, visionário. INFP, romântico, sonhador. ESFJ, The Caregiving Traditionalist, ou seja, a pessoa que gosta de coisas tradicionais, conservador. ISFP, The Most Easygoing, o mais fácil de ir. Traditional Caring, ISFJ, a pessoa que gosta de cuidados, a pessoa que cuida muito. ESFP, The Dancer and Performer, é aquelas pessoas que chegam nos lugares, são os animadores, animam qualquer festa. E ENFJ, Counselor, Mystic, eles normalmente são místicos. ENFP, Popular Champion, é vencedor, gosta de competição, compete bastante. Esse quadrinho depois eu mando para vocês terem, mas é só para vocês saberem a unificação das letras, as questões do cérebro, como é que funciona. Tá vendo aqui, ó? Ele é mais racional, introvertido do que extrovertido. Aqui aparece os gráficos nas letrinhas, no S, no F, quanto está em cada lugar do cérebro, tá?
Só para vocês saberem o que, que vem primeiro nessas personalidades. Quando vocês fizeram o teste, vocês puderem perceber, vocês vão ter essas letrinhas aqui batendo com o teste de vocês, tá? Quem fez e não bateu, pode acontecer aquilo que eu estou dizendo a vocês, da essência, não ter sido feita da forma correta, justa, tá bom? Agora a vez é de vocês. Vocês querem falar comigo? Eu quero. A Diga, Eva de novo. A primeira coisa é que, enquanto tu ia falando sobre a extroversão e a introversão, eu achei interessante porque eu pensei assim, mas eu sou extrovertida. Não, mas eu sou introvertida. E aí tu falou sobre a questão da gente não ser a personalidade original, né? Aí eu me dei conta que a minha personalidade original é, eu acredito, né? Posso estar equivocada também, introvertida, sabe? De repente eu aprendi, né, por necessidade, sabe? Por espelhamento, por querer fazer o que os outros achavam que era melhor, a me expressar mais. Mas a minha essência é ficar na minha, sabe? Como você era E quando criança, você lembra? eu era mais na minha. Gostava de Bom, ler, sabe? Gostava de ir pro meu cantinho, né? E então, pessoas vinham me consolar, eu ficava mais inconsolável ainda, sabe? Que é uma coisa assim que incomodava. parece que tocava na ferida. Aí eu chorava de vez, daí eu Hum, desabava pra sempre, sabe? E parece que se eu ficasse na minha lá no meu canto era melhor. curava. Parece que é mais ou menos isso, sabe? Então eu me identifiquei aqui como ISFJ. E no seu teste, o que deu quando você fez assim? Pois é, muito interessante, porque eu achei assim, mas não também é difícil, né? Eu tentei ser o mais autêntica possível, mas no meu teste deu animador, ISFP, sabe? E eu Não é? me sinto, já fui muito tempo uma pessoa que realmente animou as coisas, mas não era a minha essência, Não é sua essência. tá? É. Sabe? Eu fazia isso, mas eu fazia isso porque eu achava que eu tinha que fazer, que alguém tinha que fazer com que todos estivessem alegres sempre, sabe? Mas E pode que ser esse que aí tenha a ver era a com a minha sua missão. história de vida. Na sua vida, você sentia a necessidade na sua casa, na sua família, de trazer alegria a eles? Exatamente. Então é isso. Entendeu? E aí, de repente, até para negar a emoção que estava ali, né? Que era da tristeza, Uhum. Sim. sabe? Me Por senti isso como. que tem que tomar Eu me sentia cuidado tipo com o bobo da personalidade. corte, sabe? Mas às vezes por necessidade, né? Para conseguir, a partir dali, como mecanismo de defesa, mascarar o meio. Isso acontece. Quando eu comecei a tentar a me autoconhecer, a fazer mais, a meditar, a praticar yoga, a buscar questões assim mais espirituais, a tentar olhar para dentro de mim, eu comecei a ficar apavorada, né? Porque tipo assim, pá, meu Deus, eu não gosto, na verdade, de fazer isso. Eu tenho feito isso, mas não é o que eu gostaria de estar fazendo, sabe? Então, é muito interessante. E, realmente, eu estar num ambiente de festa, por exemplo, eu acho muito legal, Mas sabe? Mas cansa. tem um limite pra mim, sabe? Uhum. A festa é muito legal pra mim, tipo assim, uma por mês, né? Uma por dia, uma por semana, não serve mesmo. Cansa, é. E de repente eu vou ter que refazer o teste, mas eu não sei. Às vezes você É... não precisa refazer, não. Você só coloca no Google as letras que saíram para você agora, que você fez comigo. Aham. Você escreve a letra e escreve personalidade. Ai, que legal. Entendeu? É porque aqui eu me identifiquei muito mais com essas letras aqui, sabe? Qual letra que caiu para você, que você falou? É o ISFP. FJ, desculpa. ISFJ. 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 Personalidade. É o defensor. O amor só cresce através do compartilhamento. Você só poderá ter mais para si doando aos outros. A filosofia dessa personalidade é o defensor.
Por isso que você era o animador. Entendeu? Eu achava que tinha que defender, que tinha É, que manter o clã. isso. Defensores são verdadeiros altruístas, atendendo bondade com bondade em excesso, envolvendo o trabalho e as pessoas nas quais eles acreditam com entusiasmo e generosidade. Eu achava que tinha que salvar todo mundo. Quando eu descobri que se eu não salvasse nem a mim mesma, a coisa não ia rolar. Se eu puder lhe Ixi, proteger, eu farei isso. Defensores são grupos maravilhosos que ficam à defesa dos outros. Entendeu? Só colocar a sua esse faz bem letra mais sentido para mim. e colocar personalidade. Farei isso. Valeu a pena? Bah, tô aqui com um caderno cheio de letrinhas e escritas já. Eu gosto Ficou disso. mais claro de vocês entenderem agora que eu expliquei? Para mim ficou bastante claro. Eu vou É. desligar aqui para ver, de repente, a oportunidade de alguém mais colocar, né? E Alguém mais gratidão. quer... Imagina, meu coração, estou à disposição. Alguém mais quer falar comigo? Alguém mais tem algo a colocar? Olá, Vivi, boa noite. Oi, meu coração, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Vamos Como lá, estão as coisas por Vivi. aí? Caminhando, Amém. caminhando bastante. Não tive muito tempo essa semana, nem de ver a matéria, mas como eu já fiz lá atrás, né? É assim, a personalidade, né, não muda, né? Se você é um ISTJ, será sempre um ISTJ, né? Que é o meu caso. O que a gente tem que fazer é ajustar aquela nossa régua de 0 a 10. Quanto que eu estou em I, né? Para ir até o E, por exemplo. Coração, por Deus que está no céu, você não é Como é? Deixa eu ISTJ. colocar um ponto. Nossa Senhora, você não é ISTJ. Voltei. Melhorou? Eu afirmo com toda a certeza do universo que você não é ISTJ. O seu ISTJ é igual ao que eu estava explicando agora, mecanismo de defesa. Entendi. Você é F, você é totalmente feeling. Dá uma olhada nisso. E você pode ser I, você pode ser S, com toda a certeza do mundo, só que você é F. Entendi. E eu tenho dúvida se você é J ou se você é P, mas eu vou apostar que você seja J. Mas é F. O seu T é mecanismo de defesa, necessidade, Entendi. sobrevivência. Sim. Tava agora falando disso, porque eu acho que você entrou depois. Mas eu também era T por sobrevivência. É legal. Dá É uma muito olhadinha bom. nisso, coloca aí, porque você é o cara que pensa no ser do próximo, que pensa em Sim. harmonia. O T não tem essa harmonização que você tem. Por mais que ele se esforce. Então, o que acontece, né, Vivi? Eu conheci um pouco sobre as personalidades há algum tempo atrás e eu vim trabalhando tudo isso. Talvez Por isso saiu a devo, essência. por isso, é verdade. Saiu a Né? Então, essência. Porque eu lembro de CT há muito tempo, e eu falei depois da morte do meu pai, que foi que eu descobri meu F, porque na verdade eu tinha certeza mais que absoluta e plena que eu era um T. Eu era executiva, líder, totalmente. E hoje eu sei que eu sou F. para você ter uma ideia, né? Não estaria nunca aqui conversando com você. O Izão, né? Como eu conheci, Sério. Não, né? sério. Eu nem conseguiria falar aqui com vocês, né? Estaria suando demais, tremendo, e a No voz não passado você sairia não falaria. nunca, sabe? Numa roda de amigos, a coisa mais difícil era sair minha voz, às vezes, sabe? Porque os ex sempre falando e eu ia escondidinho, né? Uhum. Não, e eu tenho certeza que você é. Talvez você era um grau muito alto, né? Que atrapalha até a Demais, convivência, né? Mas e demais. acho que você, sim, é I. Eu acho que o S também, sensação, executivo, execução. Só o F para mim que bate. Que eu não sinto você como T. Porque o T, até a Certo. voz dele é diferente. Tanto que minha voz mudou depois que eu descobri minha letra. É incrível isso, mas
Até minha voz era mais agressiva. Perfeito. Vou fazer novamente. Isso. Coloca no Google ISFJ. Mas peraí, eu acho que foi o que eu acabei de falar, o defensor? Foi. Foi, não foi? Foi. Deixa eu só olhar aqui. Aventureiro. Deixa eu olhar aqui. Não. Eu acho que você é defensor também, viu? Porque você é muito de defender todo mundo, de querer ajudar, a generosidade tá na frente, mesmo quando você se prejudica. Sim. Dá uma olhadinha, tá bom? Sim. Dei de cara. O defensor, ele tem uma característica, a personalidade defensor, ela tem uma característica de sair no prejuízo para não gerar prejuízo. São pessoas que se matam a favor do próximo, que também não é muito positivo. Não Porque as mesmo. pessoas, elas tiram muito proveito dos defensores. Sugam, né? Por perceber essa generosidade, essa bondade, elas meio que se aproveitam. Infelizmente, mas existe muito. Dá uma olhadinha, tá bom? Perfeito. É porque eu me meti porque eu já te conheço, tá bom? Não me meteria se não te conhecer. Outro. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu quero, Vi, se ninguém Oi, for meu falar. coração. Você Oi, pode, claro. lindas. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas agora que o Vanderlei se colocou e eu tô com a pulga aqui atrás da orelha, também tô duvidando do meu teste. Eu tava procurando aqui Ah, e o meu teste deu ENFJ. Eu não me reconheço como extrovertida. não, você não é. Não, eu acho que eu sou I. Os outros eu acho que sim. ENFJ, sim. Não, você é aí. Também acho. Não. Mas a minha Você é pergunta boa era, comunicativa. sim, Não, mas você é aí. com certeza, né? É. Errei no teste lá quando fiz ano passado. A minha pergunta, Vi, é como lidar com esse. Como você trouxe os exemplos, né? Com seu marido e tudo mais, a O sua rotina diferente? com o diferente da gente, respeitando o diferente sem na verdade a pergunta é como a gente não se sentir, não se desrespeitar diante do diferente, sem ultrapassar esse limite. Nossa, que pergunta linda. Ai, obrigada. Adorei. Você está diante a parte mais difícil que temos como desafio mesmo, porque para você conseguir conviver com o diferente, você precisa começar a admirá-lo. E essa é a parte mais difícil. Porque quando a gente se descobre, a gente parte sempre da premissa que nós somos o certo. E que o outro, que é o diferente, é o rasgado, o feio, o sujo, né? O certo é ser igual a gente. Qualquer coisa que não é igual a gente está errado. Então, a primeira coisa é a gente perder a ideia de que a gente é melhor que alguém. Você é diferente, você não é melhor. Então, essa é a primeira ideia. A segunda concepção para conviver com o diferente é ser curioso. Eu sempre falo para vocês que a curiosidade é o que move o mundo. Se a criança mantém a curiosidade dela até quando ela cresce, é óbvio, uma curiosidade respeitosa, mas uma curiosidade que seja saudável,
vai fazer com que a vida toda ela tenha enormes descobertas. Quando a gente é curioso por aquilo que é diferente, a gente aprende muito. Então, quando vocês estiverem diante de alguém que tem uma diferença muito grande da forma de pensamento de vocês, seja o marido, seja o filho, comecem a ser curiosos. Ah, mas você pensa assim? Mas me fala mais sobre o que você pensa. Mas de que jeito você enxerga isso? Então quer dizer que se isso é assim? Você precisa tentar enxergar com a lente do óculos que essa pessoa está usando. E aí, quando aquilo, para você, passar a não ser incômodo, porque essa é a parte o desafio maior, é o diferente passar a não ser um incômodo. É porque a gente, infelizmente, é treinado desde pequena a competir, até na escola, né? Quem tirou uma nota mais alta, quem não tirou nota mais alta, né? Quem repetiu, quem não repetiu. Tanto que eu acho o máximo que aqui na Inglaterra já não tem mais sistema de nota nesse senso de competição, porque nem prova não tem. Porque eu sou contra a incentivar a competição. A competição que a gente tem desde pequeno não é uma competição positiva, porque não compete a gente com a gente mesmo, compete com o outro, né? Você é melhor que o outro, você é pior que o outro. A régua acaba sendo o movimento externo e não você mesmo, né? Se a competição fosse de você com você, até que ia ser boa, né? Hoje você tá assim, amanhã você tá melhor do que ontem, né? Depois de amanhã você tá melhor do que antes de ontem. Então, ia ser boa, mas essa competição é com o outro. Então, quando o outro te irritar, quando uma opinião for muito diferente, chocar com você, você falar, como que pode um ser humano pensar desse jeito? Como existe na Terra um ser que pensa assim? Essa é a hora que você precisa se tornar curioso. Você tem que pensar, mas me explica melhor. Dê a oportunidade de pegar a lente. Dê a oportunidade de usar a lente do outro, que aí vai acabar o preconceito de que o seu ponto de vista é melhor. Entendeu? Quando você entender, você consegue inclusive calibrar o meio, né? Óbvio que uma pessoa que tem a letra alta, ela vai gerar uma confusão no ambiente. Por isso que você tem que trabalhar a sua letra, porque se a sua letra for baixa, o outro não te incomoda. O que você vai achar é curioso. Eu, quando vejo alguém hoje com a letra muito alta, uma postura muito punitiva, por exemplo, eu olho com olhos de quem diz, nossa, deve ser difícil ser essa pessoa. Na verdade, o que eu sinto por ela é mais pena. Porque deve ser complicado conviver com ela todos os dias, ela com ela própria, não digo ela com os outros. Porque as pessoas se afastam, né? O ser humano não vive sozinho. Então, se você tiver com a letra baixa, você não vai ter nem essa sensação. E se você tem a sensação, é que as letras suas precisam ser trabalhadas. Daí parto da premissa que o melhor que posso fazer pelo outro é eu me tratar, ser bem comigo mesmo, né? Porque se eu estiver bem comigo mesmo, o outro não é um incômodo. O inferno passa a não ser o outro, né? Então, Vi, se por exemplo eu tiver um I, né, no caso, eu sou o I, e eu tiver num confronto, vamos assim dizer, com uma pessoa que é muito extroversa, então o equilíbrio, na verdade, o desequilíbrio, na verdade, está em mim, eu preciso equalizar a minha introversão, Bravo. para não deixar que a extroversão Te atinja. me atinja. Porque se você É. estiver equilibrado na sua introversão, aquilo não atinge você, mesmo que ela tenha uma Sim. polaridade muito alta. Uhum. Agora, não é que não vai incomodar nada. Você precisa saber até o ponto que você aguenta, não vai irritar você. Mas Sim. incômodo vai, porque é diferente, é uma energia diferente, né? Uhum. Sim. Então, viu que a pessoa tá lá, falando, você precisa dizer, olha, desculpa, a gente pode conversar sobre isso depois. Eu Preciso preciso elaborar melhor, elaborar. sentir, elaborar tudo Esse é meu isso. jeito. Se eu não elaborar, eu não funciono. Deixa eu refletir e eu vou voltar.
Porque o problema do extrovertido não é ele dar um tempo para você pensar, mas é ele não ter resposta. O que irrita para o extrovertido? É o introvertido ficar quieto. Quando ele fica quieto, o extrovertido entende que ele está sendo ignorado. Existe Ignorado. algo para o extrovertido pior na face da terra do que ser rejeitado? Não. Entendeu? Você quer tirar o pior do ser, é ignorar ele. Mexer no coração peludo. Quanto mais silêncio você fizer, mais barulho ele faz. Porque a ideia dele é arrancar o seu barulho, entendeu? Então, se você faz um barulhinho, nem que seja... aí já ajuda. Se você falar, olha, eu vou me acalmar, elaborar, entendeu? Fica tranquilo que nós vamos voltar a falar disso. Aí ele te já dá uma alivia o resposta, coração. Já alivia o coração. Ele fala, foi ouvido. Nem importa a resposta, né, que você vai dar. Ele nem vai lembrar, porque o extrovertido tem uma coisa boa também, gente. Ele não guarda nada. O introvertido guarda tudo. Um arsenal de coisas, né? O extrovertido, daqui a 2 semanas você vai falar com ele e vai falar, nós brigamos? Nem lembro. E o introvertido fala assim, lembra aquele dia, naquela discussão, quando você falou isso, aquilo, a gente tinha 12 anos de idade. Fala... é mais ou menos assim. Alguém se reconhece aí, Vanderlei? Tô rindo dele. Quando eu tinha 6 anos, você me empurrou do Velotrol. Aí tá o Ainda extrovertido. sinto o joelho estourado. Galera, e uma coisa que realmente me ajudou Obrigada, bastante Vi. a me conhecer, né? Foi tirar esse peso, né? Porque quando você recebe essas informações, você carrega esse peso realmente que a Vivi está falando. E você transforma isso em dores. Que é horrível. Fica que nem limo, né? Aquilo que você não mexer, não quiser trabalhar em você, não quiser tratar, vira limo, né? É a armadilha de onde você escorrega. Você nem percebe. Muitas vezes que sua carga está ficando alta e continua. Bravo. Micaele, tá me chamando? Oi, meu coração. Olá, Tudo bem? tudo bem? No meu teste saiu INFJT. Ah, sim. O T é a última letra que dá Sim. predominância. Essa letra T ou F ou S é a predominância. São as letras mais altas suas. Significa que você é mais racional. Você usa a razão para a tomada de decisões, para ver as coisas. Sim, pode ser. Predominância. Se o teste deu certinho, é porque é predominância, tá? Se pode você, ser. fazendo comigo o teste, deu outra letra, aí eu te convido a pôr as letras que deu no meu teste para você poder ver. Entendi. Tá? Mas talvez seja isso mesmo. A predominância pode ser que seja racional. Você fez o teste, você acompanhou a gente fazendo o teste aqui agora ou não? Não, eu cheguei faz uns 15, não, uns 20 minutos, 25. Então, te convido a assistir de novo e fazer junto comigo o teste, Ok, tá? Aí você verifica se o que deu é certinho a sua letra, tá certo. tá bom? Obrigada. Imagina. Que sotaque gostoso, gente. Eu adoro sotaque. De Paraibana. Ai, que linda. Adorei. Adoro sotaque. Sim. O meu sotaque Nordestina próprio. é muito lindo. O meu sotaque é artão, corchão. O meu sotaque é outro. De onde você é? Verde. Eu sou de Caçapava, São Paulo, interior, pé de Jambeiro. Você não conhece, não, porque não existe no mapa. É bem pequeno. Não, de São Paulo eu só conheço Atibaia. Ah, então. Não, Atibaia é grande, perto de Caçapava. Fica tranquilo, Caçapava realmente é muito pequenininho. Tudo bem você não conhecer, tá tudo certo. Esse da Paraíba. Que lindo, adorei seu sotaque. Lindo, lindo. Obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Fá, fala comigo, Fá. Aperta aí.
Seu Oi, microfone. Vivi. Isso? Oi, Vivi. Hum. Então, lá na turma do ano passado, aliás, eu fiz 2 ou 3 vezes, que eu não Eu concordava lembro. com nada, né? Você lembra? Ela, Até ela, você ela fez. foi a revoltada do teste da personalidade. Não aceitava nenhum dos testes. Mas agora acompanhando, que nem diz, agora eu não sei se é o mesmo, porque eu vou ter que olhar no caderno. Tá Hum. anotado lá. Não sei se é o mesmo. Que agora, vendo você falar letra por letra, eu percebi que eu sou ENFP. Ó, que belezinha. Você se achou, você encontrou, tá vendo? Eu acho que eu me encontrei vendo você falando de cada letra, como que é. É, Eu me vi em muitas delas aí. esse curso, NFP, eu acho que sim, é bem a sua cara mesmo. É o ativista, né? É o motivador imaginativo. A filosofia do ENFP é: não me interessa o que você faz como profissão, quero saber o que você deseja. E se você ousa sonhar, ir de encontro com o desejo do seu coração. Não me interessa quantos anos você tem, eu quero saber se você arriscará ser visto como um tolo pelos seus sonhos, pela aventura de se sentir vivo. Essa é a filosofia. Ah, sim. É a sua Achei cara. interessante. É. É aquelas Porque pessoas foi que uma gostam de briga. sonhar, que correm atrás do sonho, que querem correr atrás dos sonhos, que perseguem as coisas que são ditas pelas pessoas como tolas. E daí eu vi assim, que nem o P. Eu sou essa pessoa que quase mata o outro do coração. A Não, mala de viagem eu só fecho no dia de viajar. olha, E na véspera que eu arrumo. Eu não você testa consigo. o coração do povo aí na sua Eu casa. tento arrumar a mala antes. Não vai. Não dá. Não adianta. E nem É. falou, não, vai com a roupa que eu tô usando, eu ainda quero pôr na mala. Eu Tá sou vendo? bem assim. Não adianta, é de última hora. Às vezes não dá muito certo a história de deixar pra última hora. É, né? Prejudica a gente, É, porque não, acaba é. esquecendo alguma Meu coisa marido é a importante. pessoa que a gente chega na praia e ele fala: esqueci a sunga. Você fala: É nossa, verdade. Por que que eu não trouxe o chapéu? Eu tinha chapéu. Vou lá ter que comprar então, outro chapéu. é isso, né? E me divirto na viagem. Ah, então, Pode entrar, parar, para tirar. Tô me divertindo de qualquer jeito. O meu importante marido, é chegar. qualquer imprevisto para ele é uma festa. Ele adora. Eu também. Uma aventura, né? Olha, o avião cancelou, vamos de trem. Tudo dele é lindo. Eu não me incomodo, não fico brava, não fico nervosa. Se Nossa, meu perdeu o marido avião que não já me estressa. aconteceu. Não, deixa, nós vamos no próximo voo. Tem como? Se Eu tiver já como, tá vou, eu ok. já vou pro caminho do trem reclamando. Como é que cancela o avião? De que jeito que cancela o avião? Como é que faz um negócio desse? A gente já tava tudo comprado. É pipoqueira. É, Totalmente. Eu então, entendo assim, você. É, entendo. mas que nem isso. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Amém, minha filha, porque o importante é a gente entender quem a gente é e a gente ser feliz com a gente mesmo, né? Óbvio que a gente vive em sociedade, volto a repetir, a gente tem que sempre estar bem com as pessoas à nossa volta, né? Se o seu P é grande o suficiente que atrapalha as pessoas à sua volta, tenta modelar, entendeu? Eu tenho que tentar, porque às vezes atrapalha sim, Então, a gente né? tem que ser consciente, não é? As pessoas falam assim: se eu sou feliz é o que importa. Eu sou a favor da filosofia, eu gosto dessa filosofia, mas não funciona muito na prática. Eu sou feliz e é isso que importa. A gente não vive sozinho, né? Então eu sou É, feliz, as pessoas do meu meio não estão sofrendo com a minha alegria, com a minha felicidade. Então, ok, assim a gente anda, né? Agora, eu sou sim. feliz. Eu era feliz sendo T, assim, passando por cima dos outros. Tava bem pra mim, mas eu tava machucando as pessoas que eram importantes pra mim. Eu tive que mudar. Então a gente tem que Ah, saber o que ocasiona qualquer transtorno no meio, né? Pra gente poder se modelar também. É justo. É justo. sim. Até eu achava que eu era I, mas I é uma coisa que eu não sou, Não, você não é não. Não, de tenho jeito nenhum. certeza. Mas não nasci para ser Não. I. Você não tem Eu talento falei, pra ir. tá errada essa letra É, não é minha. não tem Eu talento. gosto, adoro bater papo, conversar, dar Uhum. risada, faço amizade com todo mundo, inclusive quem estiver no ponto de ônibus. Então, você não tem talento pra ir. Não, o problema é Não. que a gente convive com quem é I. Aí o coitado sofre, realmente. Não. Tem Se que. você se sente. Ó, vou Eu te me dar senti uma assim, ideia, tá bom? ignorada. Me sinto ignorada às Então, vou vezes. dar uma ideia para você, o que aconteceu aqui em Ah, casa. Eu comprei uma Alexa. Aí eu falo com a Alexa, entendeu?
Alexa, buongiorno. Daí a Alexa responde. Fala, Alexa, como é o tempo hoje? Daí ela me responde. Como que tá o tempo? A gente conversa. É assim. Uma boa opção. Olha lá a Alexa falando comigo. Ela escutou eu falando, gente, que absurdo. Alexa, Zita. Falando ela ficar quieta, porque essa hora ela querendo conversar, se pode. Não dá. Mas É que meu marido fala que às vezes eu falo muito. Não é que eu falo muito, você que fala muito pouco. compra uma dessa que eu não vou repetir, eu não vou falar o nome, porque senão ela acorda. Verdade. Ai, tá Alguém bom, mais quer Vivi. colocar alguma Obrigada. coisa? Obrigado você, meu coração. Tô muito feliz que você encontrou sua letrinha aí. Depois lê com calma. Alguém mais quer colocar? Odete, meu amor. A Cíntia não tá hoje, né? Me coloca. O que você quer conversar? Está sem áudio, eu acho. Brava? Ah, Agora sim. deu certo? Deu. Então, pelo que você falou, eu acho que eu sou INFJ, mas eu preciso ainda. Eu quero assistir de novo, né? Porque tem alguns comportamentos assim que a gente vai, durante a vida, né, tendo Modelando. que ser. Então, não sei se é isso mesmo. Eu acho que você vai ter que olhar direito. Eu não sei. INFJ. Não parece, Apesar tá? que eu tenho. Para mim, você é muito- INFP, tá? Para mim, você é INFP. E você pode, de repente, o P ter causado algum problema, você ter se transformado em J. Para mim, você é INF. mediador. É. Então, não. Não sei. Você lida bem Eu sob tenho um pressão? pouco de ter, sim. Tenho, sim. Você lida bem sob pressão? Essa dificuldade em falar meu amor, meu coração, assim, eu fico meio. Isso eu Não, mas tenho. você é da introversão. Mas, Você, o P, me fala do P. Você é uma pessoa que lida bem com pressão? Se a pessoa chegar com pressão, você consegue se manter calma? não. Não. Eu não gosto muito de pressão. Não. Eu gosto de fazer as coisas no meu ritmo. Mas tá Se pegando fogo. precisar, sim, Você né? recolhe as Eu coisas? entendo. Oi? Se tá pegando fogo, você consegue recolher tudo? Ou você fica questionando? E agora, hein? Tem coisas que eu não sou muito de ação, não. Eu fico Paralisada? meio. Você é crítica? Sou. Principalmente comigo. E com os outros? Um pouco, mas comigo mais. Mais com você? Para as outras pessoas, eu acho assim muito normal, muita coisa, mas para mim, eu sou bem crítica comigo. Então, tem coisas aqui que eu fico em dúvida, mas aí pensando bem, assim, eu cheguei naqueles que eu te falei. Pensa antes de tudo, antes. Mas eu vou assistir de novo. Pensa como que você era quando você era mais jovem. Foi isso que eu tentei fazer, porque durante a vida a gente vai tendo que ter atitudes que não são assim da essência, né? É mais pela necessidade. Você tem alguma né? profissão? Eu era bancária. Bancária? CT. Eu era bancária, mas o que eu gosto, olha como que tem, mas o que eu gosto mesmo é das artes. Das artes, agora eu gosto assim de escrever, eu gosto de artesanato,
mas eu trabalhei com uma coisa porque aquilo me dava segurança. Aquilo, eu fui atrás daquilo porque aquilo era o que eu conseguia, assim, para dominar, não é dominar, trazia segurança. Segurança. Você foi atrás da segurança. Segurança. Por conta Eu do buscava mecanismo de segurança. defesa. E essa outra parte que eu gosto, ela não é assim mais sonhadora, mais assim, então ficaria mais difícil. Eu acho que você... você sempre Você foi vê como organizada desde pequena? eu sou um pouco organizada. Desde Sim. pequena você é organizada? Gosto, pelo menos gosto de Você organização. gosta da organização ou sempre foi organizada? Não, eu gosto. Uhum. A organização te deixa segura? A organização te deixa segura? Oi? A organização te deixa segura? Sim. Você vem de uma família desorganizada? Eu procuro segurança. Você vem de uma família desorganizada? Não, assim, acho que tinha dos dois. Minha mãe mais assim organizada, mais pé no chão, tal. Meu pai mais sonhador, mas tinha os dois lados. Mas vocês passaram algum tipo de perrengue? Da minha mãe trazia mais segurança. Do meu pai não, que é essa parte das artes aí. Ele era músico, Isso era visto como professor. uma coisa ruim? Não ruim. Eu gostava, mas ele não trazia segurança. Não trazia segurança. Na época, para a época, né? Para viver de música, assim, do que ele fazia, era difícil. E então, a parte da minha mãe, que era mais segura, mais segurança, né? Então, apesar de gostar da outra parte, eu procurei seguir essa que dava mais segurança. Tá. E NFP? De acordo com Jung, seriam perfis dotados de uma grande sensibilidade, criatividade e independência, que apresentam, além disso, um elevado grau de idealismo. O mediador. Para mim, você é mediadora, tá? Parece que sim. Para mim você tem um P bem baixinho e por isso você não está conseguindo identificar o P. Mas para mim você é INFP. Dá uma olhadinha. Quando eu converso com você, eu vejo você como mediadora. Certo. Eu acredito que sim. A mediadora, ela tem alto grau de sensibilidade. Dá uma olhadinha nessa parte, tá? Certo. Eu não conheço tanto você, mas de conversar pela forma como você explica e fala, eu acredito que seja mediadora, tá? Então, e pela vida mesmo, assim, pelas atitudes que eu tive que tomar, eu tenho muito no falar, nas atitudes, assim, eu tenho muito do... Ai, qual que é o J? O T, Qual que é o que nacional? fala? O que fala duplo? Mas, assim, na verdade, eu não sou isso, mas acabei... Tornando você. Isso, pela necessidade. Acontece, mas a gente consegue voltar. Consegue? Você volta. 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 Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu tô já colocando vocês há mais de 1h30 em aula. Eu espero que tenha sido de valor para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas depois, tiverem dificuldade, vocês me avisam, tá bom? Combinado? Combinado. Precisando, a gente tá às ordens. Até a semana que vem, então, que a gente vai falar sobre as linguagens do amor. Já vou mandar para vocês a aula, ok? Tá bom. Obrigadão, Vivi.
Beijo. Beijo. Que Deus abençoe Beijo. vocês. Boa Tchau. noite Beijo. para todos. Beijo, Tchau, Vi. Boa Boa Páscoa a noite. todos. Tchau, Boa tchau. Boa noite. Beijo, boa Vivi. noite. Páscoa. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite.